O vídeo de hoje é trazido até você pelo Crunchyroll, a sua fonte oficial de animes e dramas em alta definição. Fala aí, mestres! Beleza, quase batendo o braço aqui no microfone. E vamos fazer mais um vlog da temporada de outono de 2019. Olha só, eu ainda lembro o ano passado, apesar de eu querer esquecer o ano passado. Foi um ano horrível. Mas foi um ano muito bom, inclusive, de muitos animes bons. Animes que a gente não esperava nada. E um desses foi Ascendance of Bookworm. Olha que nome bonito, porque eu não vou falar Honzuki no Gekokujou e um nome gigantesco, não, definitivamente não. E o que se trata esse tal Bookworm? Por que o Thunder tá fazendo um vídeo sobre ele? O que é esse anime que tem um character design tão infantil, que tem uma animação tão bugadinha? O que tem demais nisso daqui? Esse anime simplesmente é o melhor anime de Isekai que já foi feito em todos os tempos. Tá bom, tem alguns ali, por exemplo, Viagem de Chihiro, que também é excelente, principalmente dentro do contexto de um Isekai, mas Bookworm com certeza entra no hall da fama de uma das melhores obras que já foram feitas do âmbito de Isekai, e não apenas do âmbito de Isekai, porque ele é muito além disso, e sim, estou falando bem de um Isekai. Chupa a sociedade. Mas vamos lá. Do que se trata Bookworm? Bookworm conta a história da Mine, que como eu falei, né, é um Isekai, então ela foi para um mundo de fantasia, não necessariamente de fantasia, mas ela foi para um mundo que não é dela após morrer soterrada por livros. Sim, ela adorava livros e morreu por causa deles. Nesse mundo, ela reencarna no corpo de uma garotinha com um problema de saúde e agora ela se encontra numa sociedade, né, numa sociedade mais antiga, como se fosse uma idade média, mais ou menos, onde a família dela é pobre e ela é viciada em livros, e nesse mundo não tem livros, né, livros são coisas caras, são coisas que apenas o pessoal do proletariado, não é os ricaços, né? Os caras aí da alta society, só eles têm acesso. Então ela, por ser de família pobre, ela não consegue ter acesso aos livros e ela é uma viciada em livros em formas assim, quase como se fosse um crack pra ela. Basicamente agora ela vai tentar adquirir livros ou fazer os seus próprios livros nesse mundo que não é o dela. Pensando dessa forma, não parece que esse anime tem lá muita coisa a oferecer, mas Bookworm, tenha certeza que ele tem uma das narrativas mais competentes em contar sobre um mundo de fantasia e o que exatamente é o processo de você montar uma história para um Isekai, que ela precisa trazer na sua história para contar uma boa história sobre Isekai. É fazer justamente esse choque entre esses dois mundos. É um mundo de conhecimentos, né, o mundo próprio, as ideias e todo o conhecimento que a Mine tem, vindo do nosso mundo, com um mundo mais atrasado, vamos dizer assim, um mundo mais antigo, um mundo onde o contexto que eles vivem são completamente diferente. Seja contexto, obviamente, tecnológico, social, religioso, então tudo pra ela é diferente. Ela tá ali naquele ambiente que é completamente hostil a tudo que ela conhece, a tudo que ela viveu no nosso mundo. A história é excelente em relatar esse contraste do que ela conhece e do que o mundo é. E isso é feito da forma mais correta do que um anime deveria fazer, ou pelo menos dizendo assim, de uma forma muito eficiente. Por quê? Quando ela começa a criar os seus estudos, vamos dizer assim, a tentar fazer livros, ou até mesmo antes dela chegar a fazer isso, ela começa a se adaptar naquele mundo. Ela é de uma família pobre, tem poucos recursos, mas ela tem conhecimento e começa a criar alguns tipos de pequenos apetrechos, alguns itens, né, para facilitar a sua própria vivência. Por exemplo, ela cria um shampoo, né, ela se incomoda com aquela situação que aquele mundo é um mundo, né, bem sujo, né? Não tem saneamento básico naquele lugar. O pessoal pega merda e taca na janela, como antigamente era feito, e ela se sente meio suja por isso, e ela se incomoda com o cabelo. Então ela vai tentar fazer uma receita caseira, usando frutas daquele mundo que se assemelham, olha só, ao nosso. E fazendo isso, ela consegue criar e começa a criar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, prendedor de cabelo, o cabelo dela é muito grande, então ela amarra, e isso vai escalonando. Então essa tentativa e erro, essa forma de usar os seus conhecimentos para agregar a esse mundo, ou utilizar ferramentas desse mundo, faz muito sentido, e tudo isso é tão bem elaborado
que faz Bookworm ter um roteiro excelente em construir mundo, conceber personagens, né? Personagens, no caso, ele concebe de uma forma muito melhor, um pouco mais pro meio da obra, porque o começo é muito mais sobre world building, é muito mais sobre os processos de construção das tecnologias que ela faz, e mais pra frente, essa construção de mundo muito rica, muito rica, acaba reverberando nos personagens que também se tornam muito ricos. Você tem Lutz, que é um dos amigos dela, que é um personagem muito próximo dela, que tem toda essa vibe sentimental e essa conexão sentimental com a Mine. Você tem, por exemplo, Beno mais pra frente, que é um personagem excelente, que fala muito sobre mercado, que fala muito sobre produto, sobre o que é ser alguém que trabalha com esse segmento, né, porque ele é um mercador. Você tem a própria família dela, que é uma família incrível, né, a gente tem a Tori, a Tori que é uma personagem maravilhosa, e tudo isso, cara, ele é extremamente rico. Bookworm tem uma narrativa exemplar de fazer o básico bem feito, e depois que ele fez o básico, ele começa a escalonar cada vez mais, e a narrativa vai ficando cada vez mais incrível, tanto com o contraste de conhecimento da Mine, né, do que ela já tem de conhecimento do nosso mundo, aplicando nesse mundo, quanto a âmbito de personagem, que também escala de uma forma incrível, né? Por que ele funciona bem? O que faz ele ser um bom isekai nesse sentido de contraste? Porque ele cria regras, ele cria delimitadores, e ele respeita esses limitadores, ele respeita essas regras, ele respeita essa evolução gradual do conhecimento da personagem. Não só dela como personagem e em questões tecnológicas que ela cria, como também em questão de personagem, questão cultural, questão social. Ela aprende muito com esse mundo, ela ensina muito a esse mundo, e a narrativa vive fazendo essa troca de tentativa e erro, onde nem sempre ela está certa. Muitas vezes tudo que ela faz dá errado, porque essa é a tendência, as coisas darem errado, quando você não tem conhecimento pleno daquilo e nem ferramenta para fazer o seu apetrecho, o seu material, a sua tecnologia que você está aplicando. Então você tem muito disso funcional. É muito orgânico, como a tentativa e erro, como os processos de criação de materiais funcionam perfeitamente bem, né? O próprio shampoo, né, você tem passagens, ou mais pra frente, quando ela de fato começa a se embrenhar em criar coisas que são ligadas a ela, como o próprio livro. Ela começa a fazer uma série de experimentos sobre papéis, e tudo que eu tô falando aqui não é necessariamente um spoiler, é apenas alguns pontos da obra. Saber disso não implica, mas o interessante é saber você ver como funciona, e as tentativas e erros, e a forma que ela adquire e passa esse conhecimento é algo fantástico. Diferente aí de um outro anime, né, que fala sobre ciência, mas enfim, eu não vou... Esquece essa porra aí. De qualquer forma, cara, Bookworm, ele só tem um único defeito: a sua produção. A sua produção, infelizmente, ela é um pouco fraquinha, ela não é uma produção rica visualmente. O diretor não tem muito recurso para trabalhar, ele também não mostra que ele tem boas ideias de construção de cena. Você consegue ter aí, por exemplo, um layout funcional, uma coloração, finalização até que funciona bem, mas infelizmente não tem impacto as cenas são bem chapadas, os diálogos eles são bem quadradinhos na sua direção, o texto é incrível, o que está sendo construído, o que está sendo dialogado geralmente é incrível, mas a cena em si, ela não é conduzida para trazer essa energia, para trazer essa carga dramática, para fazer aquilo que no roteiro é fantástico, acabar sendo fantástico também na sua produção. É algo que acontece, por exemplo, com Sakurada Reset. Ele é uma obra excelente de roteiro, mas infelizmente ele não tem uma boa produção, então a gente fica apenas lendo o texto, porque o texto é maravilhoso. Relife também faz isso, então a gente tá acostumado com algumas obras que não tem produção, e infelizmente Bookworm não tem. Mas de qualquer forma, Bookworm teve seu primeiro curso encerrado agora no final desse ano, né, do ano passado no caso. Ele tem a primeira parte assim, bem fechadinha, e ele vai ter uma segunda temporada. Eu tô ansioso demais pra falar dele, eu tô ansioso demais pra assisti-lo, porque Bookworm é uma pérola que esse ano nos deu. É um anime que saiu sem ninguém esperar absolutamente nada, e ele deu um show
em fazer um bom isekai, em fazer um bom anime, em fazer um anime que fala sobre metodologia de construção de conhecimento, de construção de tecnologia, coisa, né, que eu não vou falar daquela merda lá de novo, não. Definitivamente eu não vou. Não merece, Bookworm não merece nem ser comparado como uma coisa boa a uma outra coisa ruim que né, vocês sabem, né? Vocês sabem. De qualquer forma, esse foi Bookworm. Assistam Bookworm, é uma obra excelente, é uma das obrigações do ano passado e com certeza é um excelente anime que explica todas as boas práticas do que é fazer um anime de isekai, do que é fazer um anime de fantasia, do que é fazer um anime onde vai testar os conhecimentos do personagem que foi pro mundo de fantasia e mostrar toda a evolução dele pessoal, social e até mesmo de conhecimento e tecnológica que ele vai fazer naquele mundo, né? Isso é excelente. Tá aí, Bookworm, um ótimo anime da temporada passada, né, da temporada de outono, um ótimo anime pra ser assistido, e vão lá e assistam, depois vocês falam o que vocês acharam. Se vocês quiserem também conferir o nosso podcast falando de episódio a episódio, tem aqui na descrição. Foi um prazer falar sobre ele, episódio a episódio. Até, né, falamos um pouco mais sobre algumas questões verossímeis que ele faz ali, sobre solo, sobre metodologia de criação de alguns itens, como por exemplo o papel. É uma obra muito rica de conhecimento, muito rica de personagem, muito rica de aprendizado e principalmente de roteiro. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, compartilhem esse vídeo, mostrem ele pra todo mundo, assistam Bookworm, e eu vou ficando por aqui, um bom anime, e até o próximo vídeo.